profeta Amós, capítulo 7. Gosto muito de ler o livro dos profetas pequenos da Bíblia. Capítulo 7. Livro de Amós. Um dos livrinhos que tem antes de Mateus. Capítulo 7, versículos 7 e 8. Nós somos a casa de Deus, morada do Senhor. A Bíblia diz que quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos o selo de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Assim que esta vida já não é mais nossa, é uma vida do Senhor. Então, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, prepare-se para entregar, porque a melhor coisa está nas mãos de Deus do que estar no mundo. Amém? Amém. Vamos ler aqui Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz assim: Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amém? Só esses dois versículos. Quem já viu um prumo na Bíblia? Poucas pessoas. Eu quero mostrar um prumo para vocês. Eu me preocupei em buscar um prumo, porque eu sei que muita gente nunca viu um prumo, não sabe nem o que é. Quem trabalha de construção sabe o que é um prumo. Um prumo é esse instrumento aqui, ó, que é usado numa construção para ver se a parede está reta ou não. Meu esposo sabe o que é isso aqui, porque ele trabalha com construção. Irmão Henrique também. Então, quando eles vão fazer uma parede, para que ela não fique torta, eles colocam o prumo, esse peso aqui embaixo. E esse aparelho aqui, ele serve para mostrar para o pedreiro se a parede está torta ou não está torta. Porque se estiver torta, certamente a casa vai cair. Então, quando Deus falou para Amós, disse: Amós, o que tu está vendo? Ele disse: um prumo. Ele estava vendo Deus com um prumo na mão. E Deus estava pronto para colocar esse prumo no povo de Israel. O que tem a ver o prumo com o povo de Israel? Vocês vão entender. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com uma planta original. Eu tenho certeza que esse prédio aqui, ele tem uma planta. Uma planta que o engenheiro assinou, depois de ler aquela planta, de ver todas as medidas, se aquele prédio não iria cair. E ao final de entender aquela planta, o engenheiro assinou, não foi, pastor? Engenheira, nossa amiga Miriam. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele fez uma planta de cada um de nós. Deus, Ele sonhou com cada um de nós, como nós iríamos ser, o que a gente ia fazer. Deus, Ele sonhou com aquilo, igual uma mãe sonha com o seu filho, que está na barriga, que ele ainda nem viu a cor dos olhos, quando ela ainda nem viu como ele iria falar. Assim como a mãe sonha com o seu filho, eu acredito que Deus, Ele sonhou com cada um de nós, nosso futuro. Só que quando a gente nasce, a gente tem o nosso livre-arbítrio. E a gente quer tomar nossas próprias decisões. E foi isso que o povo de Israel fez. Deus, Ele tinha um plano para o povo de Israel. Deus, Ele livrou o povo de Israel, deu uma promessa de ir para a terra prometida. Deus consentiu o povo de Israel. O povo de Israel precisava dessa direção de Deus. E um certo tempo, nessa época aqui de Amós, o povo de Israel começou a andar segundo a sua própria vontade, a fazer aquilo que o seu coração achava que era certo. Não é assim que a gente age? Às vezes a gente diz: o meu coração está dizendo que eu tenho que fazer aquilo. E eu quero dizer uma notícia para vocês: às vezes o nosso coração é enganoso. Assim a Bíblia diz, que o coração do homem é enganoso. E o povo de Israel, eles estavam tomando decisões, e
cada vez que eles tomavam suas próprias decisões, eles se afastavam da direção de Deus, se afastavam do plano original de Deus. E qual era o plano original de Deus? Vocês lembram no começo da criação, quando Deus falava com Jacó, com Moisés, com Abraão, eles andavam direcionados pelo Senhor. Deus dava direção para eles e eles andavam. Deus só dizia: olha, Abraão, eu quero que tu saia da sua terra. E Abraão saiu da sua terra. Deus nem disse para onde que ele tinha que ir, mas ele saiu, porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus tinha um lugar para ele. Se Deus falasse assim, sai, você sai, porque Deus sabe o que ele está fazendo, porque foi Ele que nos criou. E nessa época de Amós, Deus levantou Amós, porque o povo estava andando segundo o seu próprio coração. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas nós estamos andando segundo o nosso próprio coração. Nós estamos andando segundo o que nós achamos que é correto. Nós não ouvimos conselhos, nós não ouvimos o Senhor falar conosco. Então não é necessário, não basta estar na igreja. Vocês têm que estar dentro do prumo do Senhor. Aleluia. O prumo do Senhor está aqui nessa noite, porque Ele quer colocar esse prumo na minha vida, na sua vida. E se Deus colocasse esse prumo hoje na sua vida, será que a parede está reta? Talvez vai estar um pouco torta. E eu quero te dar uma notícia: se a parede está torta, algum dia essa casa vai cair. E é por isso que muita gente não aguenta ficar na casa do Senhor, porque ela toma suas próprias decisões, porque ela faz o que ela acha que é certo, e chega um dia que ela não vai aguentar e ela vai cair fora. Um dia a casa vai cair, porque aquela casa não está alicerçada no alicerce do Senhor. Eu não sei se vocês lembram, no domingo, quando o pastor Armando pregou, ele falou de alicerce, de aprofundar o nosso alicerce. Porque a nossa casa ela é firmada segundo o alicerce que a gente faz. E a Bíblia nos ensina que Jesus é a nossa pedra de esquina. Nós temos que ser alicerçados nessa pedra de esquina que é o Senhor. E você sabe o que significa o prumo? A palavra de Deus é a própria palavra do Senhor. O prumo de Deus é a palavra do Senhor. O que Deus quer nos falar está aqui na sua palavra. E muitas vezes nós não seguimos o que o Senhor tem para nos falar. Nós não obedecemos o que Deus tem para nós. O que diz em Deuteronômio 28? Se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você vai ser abençoado. A bênção do Senhor te acompanha. Tu vai ser abençoado na tua casa, vai ser abençoado no trabalho, você vai ser abençoado por onde quer que tu andares. Agora, se tu não obedecer a palavra do Senhor, a Bíblia também fala em Deuteronômio 28, vai vir juízo de Deus sobre você. Porque a nossa opção é só obedecer ou obedecer. Nós não temos outra alternativa para nós. Então, voltando aqui um pouquinho sobre Amós, vou falar um pouquinho aqui. Então, o prumo ele serve para quê? Ele é um instrumento que serve para medir a retidão de uma parede. Amós, ele foi o profeta que Deus enviou de Judá ao reino do sul, a Israel, o reino mais corrupto, para chamar o povo ao arrependimento. A tarefa de Amós foi difícil sobre o reinado de Jeroboão II. A nação vivia numa prosperidade desde o reinado de Davi e Salomão, mais de 200 anos antes. O povo estava cada vez mais perto do juízo de Deus. Jeroboão II, ele foi o 13º rei de Israel, sucedendo o seu pai Joás, que era descendente de Salomão. Você sabe qual era a diferença do reinado de Davi e do reinado de Salomão? É porque no reinado de Davi, ele tinha profetas que ouviam o Senhor e passava para Davi. E Davi fazia o que era reto diante do Senhor, porque ele tinha aquela orientação para decidir as coisas. Ele não ia para um lugar se ele não tivesse aquele profeta que vinha e dizia: olha,
ele consultava os profetas. Ele tinha aquela ânsia de fazer a vontade de Deus. Coisa que não existia no reinado de Salomão. Salomão tinha uns conselheiros. E quando Salomão morreu, veio um dos filhos dele, de Jeroboão, que não era nem um nem dois, e começou a descartar os conselheiros. E se uniu aos jovens da mesma idade que ele. E você sabe que os jovens, eles vão apoiar os próprios jovens. Eles não vão pensar em detalhes. E eles começaram a fazer as coisas segundo o que eles achavam que era correto. Já não existia um profeta para falar, olha, Deus falou que tu tem que falar aquilo. Olha, cuidado, não faça isso. E eles começaram a fazer aquilo e diziam, é o Senhor que está nos prosperando. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar impostos nas pessoas, nos mais pobres. Quem era pobre ficou mais pobre. Começou tem uma palavra aqui em 1 Reis, no capítulo 12, que fala que ele começou a dizer assim, meu pai açoitava, mas eu vou castigá-la com um escorpião, ou seja, eu vou ser pior do que aquele que fazia com você. E começava a oprimir o pobre. E se passaram 200 anos. E nesses 200 anos o Senhor esperando o povo de Israel se arrependerem e buscar o Senhor, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Isaac, como aqueles homens que andavam segundo a vontade de Deus. E o povo se afundava cada vez mais. E eles não diziam, não, eu estou prosperando porque foi Deus. Eles vinham de uma geração que adorava o Senhor e conheciam Deus de boca, mas não tinham um relacionamento com o Senhor. E não é muito diferente de hoje. Hoje a gente vê muitas igrejas que dizem, é o Senhor que está me prosperando. Mas a gente sabe que a situação da cidade, do país, está muito difícil para a igreja. É difícil você encontrar igrejas que estejam ali no prumo do Senhor. Deus, eu acredito que Deus está olhando. E Deus está com o prumo na mão para colocar e dizer assim, olha, vamos ver se esse povo aqui está segundo a minha palavra. Se Deus colocasse esse prumo aqui hoje, será que a gente ia estar com essa parede retinha? Será que a gente ia estar assim firme? Será que a gente ia estar andando segundo a vontade de Deus? Eu estava lendo isso aqui, eu digo, Senhor, misericórdia, tenha misericórdia de mim. Às vezes a gente não peca em atos, mas a gente peca em intenções do coração. Existia um rei, o rei Amazias, que a Bíblia diz que ele fazia o que era reto diante do Senhor. Mas a intenção do coração dele não era boa. E o que Deus olha para nós é a intenção do nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos fazendo algo bom aqui na terra. E as pessoas olham e dizem, é cristão, está fazendo a obra do Senhor. Mas a intenção do coração dele, Deus está olhando. Então a expansão do prumo é para ver se aquela parede, que somente o construtor vê, se ela está certa ou está errada. Por que é Deus que tem que ver isso? Porque Deus, Ele é o autor daquela obra. Deus é o dono da casa. Deus é dono de nós. E por que é nós que queremos tomar as nossas próprias decisões? Se Ele é o dono da obra. É como se alguém chega com a planta e diz assim, olha aqui, Nila, constrói essa casa está aqui, a planta está aqui, vocês vão construir, mas não pode fugir do plano original da planta da casa. E quando aquele dono chega da casa, já fiz 2 quartos, 3 quartos, mais um puxadinho, já fiz jardim, Aí o dono chega e diz assim, mas eu não mandei fazer jardim, eu não mandei fazer outro quarto, eu quero que você faça igual está aqui no papel. É assim que Deus vai medir a nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus, Ele vai nos julgar pela sua palavra. O que está escrito aqui é o que nós devemos fazer. Nós não temos que fazer a mais nem a menos. Deus nos deu condições para ter uma vida santa aqui na terra, segundo a sua palavra. Nós temos que nos preocupar com a fidelidade da planta original. Abra sua Bíblia lá em João 12, 48.
João 12, 48. Santa Maria contigo. 12, 48. Diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, nós vamos ser julgados pela palavra do Senhor. Deus vai chegar e dizer: olha, eu deixei as condições para você ser perfeito. O que faltou para você? E a gente vai só abaixar a cabeça: Senhor, faltou obediência. Às vezes a gente está orando aqui e orando: Senhor, por que a bênção não vem, Senhor? Por quê? Porque nós estamos fora da vontade de Deus. Porque nós não estamos andando segundo a vontade de Deus. Nós queremos andar na nossa maneira, do jeito que eu acho que é correto. Eu estou fazendo a coisa certa. Aí a gente começa a orar e dizer: Senhor, me abençoa. Deus, por que as portas não abrem? E Deus disse: eu nunca mandei tu fazer isso aí. Como é que eu vou te abençoar? Então é muito sério, gente. Quando Deus chegar para colocar o seu prumo em nós temos que ter temor e tremor. Outro dia, nós estávamos na oração aqui, e o irmão Zé Mário falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: se a palavra é a verdade, e a verdade que liberta, por que nós ainda estamos pecando? E é verdade, gente. Se nós sabemos a palavra, todo dia estamos vendo para o culto, e estamos aprendendo do Senhor, e continuamos errando e errando e errando, a gente nunca toma vergonha na cara assim para mudar. E a palavra está aqui há não sei quantos milhos de anos. A gente tem que parar. E quando Deus chega para colocar o seu prumo, Deus está dizendo assim: ei, pare. Pare, eu não quero mais que você tome decisões. Eu não quero mais que você faça mais nada. Fique aí onde você está. Eu acredito que Deus está naquele momento de impaciência com a sua igreja. Hoje em dia, Deus está dizendo: pare, não faça mais. Chega, eu já estou enjoado das suas ofertas. Eu já estou enjoado do que vocês estão fazendo. Ainda diz que é em nome de Deus. Pare para fazer de novo. E tem hora que a gente vai ter que parar. Uma hora nós vamos ter que parar. A gente corre e acha que está fazendo alguma coisa, e a gente está fazendo aquilo que a gente acha que é correto e nunca para. Será que é a vontade de Deus para mim tomar essa decisão? E o certo, gente, é a gente perguntar em todas as áreas: será que é a vontade de Deus para mim fazer tal negócio? Será que é a vontade de Deus para mim viajar? Será que é a vontade de Deus? Deus quer participar da nossa vida. Deus não quer estar aqui fechado, aqui nesse templo, e encontrar com você só um domingo à noite. Ele quer ir com você para a sua casa. Deus, Ele quer ir com você para o seu namoro. Deus, Ele quer ir com você para o seu trabalho. Deus, Ele quer ir com você lá na reunião de amigos. Será que o que a gente faz está agradando o Senhor? Será que aquilo que eu faço no oculto, Deus está alegre com aquilo? Porque aqui é muito fácil a gente aparentar ser um cristão. Eu sou evangélica, eu sou do projeto Cristo Liberta. E alguns têm até orgulho, porque diz: não, aqui nós trabalhamos com o povo na rua, com drogados, com bêbados, e isso é evangelho. E bate no peito: eu sou cristão. Mas quando sai daqui, muitos fazem coisas erradas. E o Senhor não está feliz com isso. Que Deus quer pegar o seu prumo e colocar na sua igreja e ver se essa parede não precisa ser derrubada. Porque parede torta, irmão, parede torta tem jeito, irmão Henrique? Tem jeito, parede torta? Só se derrubar e fazer outra. Às vezes nós temos a parede torta, aí o que a gente faz? Hoje em dia é a massa corrida, né? A gente pega a massa corrida e fica tentando tapar igualar aquela diferença da parede. E não é com a massa corrida. Com o tempo vai rachar aquela parede. Quando a parede está torta, quem é construtor que sabe,
A melhor coisa a fazer é derrubar totalmente, para começar de novo do zero, a levantar a parede de novo. A levantar o quê? A prumo. E o que é o prumo? A palavra de Deus. O que Deus quer fazer é que caia por terra tudo que nós já construímos até hoje. Se tivesse que começar tudo do zero aqui, eu começaria. Eu esquecer tudo o que passou. Vocês têm coragem de fazer isso? Tem coragem de derrubar tudo que já fez até hoje. Eu quero te dizer que o Senhor quer levantar um muro novo. Aleluia. Um muro com alicerce. Um muro onde a pedra principal é a pedra de esquina, que é o próprio Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo nós podemos levantar esse muro. Muitas vezes nós crescemos desde criança, desde a nossa infância menor, construindo paredes para nos proteger. Nós mesmos começamos a construir. Às vezes o mundo que nos oprimiu, um pai que abusou de um filho. Eu estava lendo um caderno que eu tenho, de uma reportagem de filhos de militares que tinham os pais ausentes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Os filhos de militares que nunca tinham os pais presentes. Então essas crianças, elas cresceram com déficit de amor. E a Bíblia diz que nós somos criados para dar e receber amor. Se nós não damos nem recebemos amor, nós vamos ser aquela pessoa fechada em nós mesmos. E aquelas crianças, filhos daqueles militares, elas cresceram com aquele sentimento de rebeldia. Não sabiam o que era o afeto, o que era o amor. Não sabia, elas se protegiam, criavam aquela capa de proteção. E tinham dificuldades até para se relacionar. E diziam, eu não quero ter um marido como o meu pai é com a minha mãe, eu não quero ser. Tem muita gente que diz isso. Para mim casar, para mim ser igual meus pais, eu não quero. Isso aí, gente, é muro de proteção, né? Que é psicólogo sabe aqui. Isso aí é para você se guardando de ser machucado outra vez. Às vezes nós nos fechamos em nós mesmos com medo de ser machucado. Às vezes nós não confessamos os nossos pecados porque nós temos medo do que vai dizer o pastor, do que vai dizer o irmão. Às vezes nós não confiamos, temos dificuldades para confiar naquela pessoa, naquele líder, porque outras pessoas nos machucaram. E com isso nós vamos nos fechando e vamos construindo a nossa própria casa, segundo aquilo que nós achamos que é correto. E esquecemos daquele que é criador da planta principal, que é o Senhor das nossas vidas. Então, se você não teve amor na sua vida, não se esqueça que existe um que é o próprio amor, que supre as nossas necessidades, que nele nós podemos confiar. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Tem jeito para nós, gente. Se nós confessarmos as nossas dúvidas, aquelas coisas que nós construímos com a nossa própria vontade, Deus, ele está aqui com os braços abertos. Ele é um Deus de juízo, mas ele é um Deus de amor também. O que Deus quer é construir uma nova casa em nós, para que nós sejamos pessoas saradas. Porque nós podemos levar amor para outros, para aqueles que precisam, se nós estamos sarados. Se nós não estamos sarados, nós vamos só nos proteger. Nós vamos nos esconder. Nós não vamos ser bênção para o nosso irmão. Então, gente, vamos deixar Deus construir a nossa vida. E o que é deixar Deus construir a nossa vida? É ler a sua palavra. É ver o que diz o Senhor. Gente, quando eu estava lendo aqui esses versículos de Amós, eu comecei a ler João e eu comecei a entender melhor. Eu li João 14, parece que abriu os meus olhos assim. Eu digo, Senhor, é verdade, tudo que está aqui é verdade. Parece que aquelas letras saltaram mais forte para mim. João 14. Vamos ler João 14? Para vocês entenderem um pouquinho a importância da palavra do Senhor, do prumo de Deus. Diz assim, não se turbe o vosso coração.
crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não vos tendes conhecido. Gente, infelizmente, há muita gente aqui que está há tanto tempo na igreja e não conhece o Senhor. E não tem tido uma experiência pessoal com o Senhor. Aqui nós estamos reunidos um grupo de pessoas, mas tem que haver uma intimidade pessoal, eu e o Senhor, de conversa, de dizer: Senhor, hoje eu estou triste, Senhor, hoje eu me sinto assim, assado, e saber que Deus está te ouvindo, e saber que Deus pode providenciar tudo como Deus providenciou para o nosso irmão, a sua esposa, seus sentimentos. Isso é intimidade com Deus. Às vezes eu falo com meu esposo que ele é muito direto com Deus. Ele fala muita coisa. Ele diz: mira, Deus não é aquela coisa que está longe. Deus é pessoal meu. Eu digo o que eu quero e Deus vai entender a intenção do meu coração. Eu digo: é verdade. Deus, ele sabe, ó, quando você deita, quando você levanta, se tu faz coisas erradas e tu não faz. Deus sabe tudo. Não adianta a gente querer mostrar uma capa para o Senhor, botar a saia comprida, né? Dizer que é crente. Eu sou crente, vou para a igreja, botar a Bíblia aqui. Deus sabe que é. Deus conhece por dentro. Deus nos conhece na intimidade. E Deus fica só olhando e diz: tá bom. Deus alongando, gente. Por isso que Deus não desce a ripa em nós assim logo, porque Ele é longânimo. A gente faz coisa errada e o Senhor espera a gente se arrepender. Ele é um Pai amoroso. E nessa época de Amós aqui, o Senhor já estava impaciente. Eram 200 anos o povo fazendo coisa errada, andando em suas próprias direções. Eu sei, eu tomo as decisões. Aqui é a minha experiência que manda. A gente não sabe nada. Deus é quem sabe. E Deus disse: olha, basta. Deus levantou Amós, lá de Tecoa, na cidade que ele morava. O significado do nome de Amós chama-se aquele que carrega. E Amós foi lá e falou para aquele rei, Jeroboão II, e disse: olha, Deus me deu uma visão. E o que eles fizeram? Ignoraram, tentaram expulsar ele dali. Estava sendo demais dizer que Deus mandou. Aqui Deus não manda, aqui é eu que mando, aqui eu sou rei, eu tenho dinheiro, eu faço tudo. Não queira cair nas mãos de Deus, não queira cair no juízo do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu queria só terminar aqui falando que às vezes nós tomamos nossas próprias decisões, tomamos errado. O diabo, ele tenta, ele sabe que a nossa identidade é especial. E a coisa que o diabo mais ataca em nós, os filhos de Deus, é na nossa identidade. Para dizer: você não vale nada, você usa droga, então você não vale nada, você vai acabar morrendo, você merece estar onde você está. E na verdade, Deus olha sempre para a gente com esperança. E o diabo, ele sempre tenta deturpar a nossa identidade. Olha o que o diabo fez com Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado. Quando Jesus estava sendo batizado, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que quando ele terminou de ser batizado, apareceu uma pomba, né? O Espírito Santo em forma de pomba, e disse: olha, esse aqui é o meu filho amado, em quem me comprais. Ou seja, Deus estava afirmando quem ele era filho amado.
E a primeira coisa que o diabo fez com Jesus lá no deserto foi que ele falou: se tu és o Filho de Deus, faça isso e faça aquilo. Ou seja, ele queria trazer dúvida sobre aquilo que ele era. E isso até hoje o diabo ele atua na nossa mente, através de pessoas, para dizer quem é você, para dizer que é santo, fazia isso e agora está fazendo aquilo. É isso que o diabo faz, para você se envergonhar, para você não querer se levantar de novo, para você não reconhecer que você é filho de Deus, que você é filho amado do Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor, amém? Não importa o que a gente fez, a palavra de Deus diz que se a gente confessar, se arrepender, Ele é fiel para nos perdoar. E a gente pode recomeçar a nossa vida do zero. Enquanto há vida, gente, há esperança. A gente se arrependeu do nosso pecado, o Senhor está aí. Nós vamos recomeçar. E podemos ter uma vida santa sim, porque Jesus, Ele está aqui para nos fortalecer. O Espírito Santo está em nós para nos dar direção. A palavra está aqui, a palavra do Senhor, para dirigir as nossas vidas. Amém? Amém. Então eu queria perguntar para vocês, quantos estão dispostos a recomeçar, a levantar um altar de adoração ao Senhor no nosso coração? Onde nós queremos tomar nossas decisões, é onde Deus quer levantar um altar. É ali Deus quer derrubar tudo aquilo que nós construímos. Porque o que nós construímos acaba ficando torto. Porque nós não sabemos de nada. Deus ele teve cuidado de deixar a sua palavra para nós sermos guiados pelo Senhor. Então, o que nós podemos fazer com o nosso coração é levantar um altar de adoração. Dizer: Senhor, eu sou teu. Senhor, meu coração é teu. Não me deixa ser guiado pelo meu coração, porque ele é enganoso. Deus, me dá discernimento para tomar as decisões que eu tenho que tomar. Senhor, eu sou teu. Meu negócio é teu. Minha vida é tua. Meu casamento é teu. Não tente fazer a sua maneira. Deixa que Deus faça. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele quer o melhor para nós. Amém? Então, se você quer recomeçar a partir de hoje, feche os teus olhos e nós vamos orar nessa hora.